Oi, boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir bem? A Paula respondeu um joinha. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Meu nome é Luciene, eu sou da MC Finance Solution. Eu trabalho há 20 anos com captação de recursos junto ao BNDES, FINEP, FIP e Embrap, né? São recursos subsidiados pelo governo que utilizam a TJLP, que é a taxa de juros aí a longo prazo. Então, a nível nacional, a melhor linha de crédito que a gente tem hoje em dia. Tá? Como funciona? Eu tenho 2 escritórios, tenho um escritório aqui em São Paulo, que fica nas Nações Unidas, né? Está à disposição para qualquer um de vocês, se quiserem vir nos visitar. Enfim, tem um escritório no Rio de Janeiro também, que fica na Avenida República do Chile, na mesma avenida onde fica o prédio do BNDES, tá? Geralmente no Rio de Janeiro nós fazemos operações diretas, que são operações aí acima de 20 milhões, né? Então, como funciona? Hoje nós vamos falar do Brasil Soberano, né? Uma linha de crédito específica aí para importação e exportação, né? O BNDES, ele tem mais de 200 linhas de crédito, tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar dessa, que é uma linha aí específica para as pessoas que foram atingidas, que foram prejudicadas, né, que trabalham com importação e exportação, e que foram, de certa forma, prejudicadas tanto pelo tarifaço, né, que é a tarifa aí dos Estados Unidos, né, como outras situações. Então, no Brasil Soberano, gente, nós temos 3 grupos que se encaixam, tá? Entre eles seriam empresas exportadoras e seus fornecedores, né? Que foram prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma situação, é um grupo aí que eles, que atende o Brasil Soberano, tá? Temos o grupo 2, que são indústrias que foram atingidas diretamente, que elas exportam diretamente para os Estados Unidos ou para a região do Golfo, né? Ou aquelas que foram indiretamente prejudicadas. Como? Elas fornecem para quem exporta, tá? E temos o terceiro grupo, que são as empresas aí que foram prejudicadas, aquelas que exportam para a região do Golfo, tá? Como teve a guerra agora, enfim, essas pessoas que tiveram prejuízos nessas situações. Bom, o Brasil Soberano, gente, é uma operação que o recurso dela vem pelo FGE, né, que é o Fundo Garantidor de Exportação, ou seja, é um recurso à parte do BNDES, é um recurso específico para exportação, tá? Então é uma linha que ela é coligada ao BNDES, já existe esse valor separado para a área de exportação, tá? Então, como funciona? Nesse programa, o governo colocou 15 bilhões disponível para essas empresas, né, pelo FGE, que é o Fundo Garantidor de Exportação. E o BNDES colocou agora, dia 15, né, mais 6 bilhões disponível nessa mesma linha, tá, para essas empresas que foram prejudicadas. Então, eu vou explicar para vocês as linhas que a gente tem, tá, e como funciona, o que nós temos que fazer aí para conseguir essa captação. Lembrando que, gente, esse programa do Brasil Soberano, ele entrou dia 15 de maio, tá? E ele vai até o dia 22/7, né? Nós temos só esse período para tirar o protocolo, ok? Tá? Então, como funciona? Eles liberaram 4 linhas de crédito, ok? O giro exportador. O giro exportador é para aquela empresa que exporta diretamente, né? Então, como funciona?
todo o recurso utilizado na exportação, né, vai ser transmitido de real para dólar, né? Então, todo o recurso, ele é comprovado pelo DUE, que é a Declaração Única de Exportação, tá? Então, eles liberam o crédito para o giro exportador, né? E depois nós comprovamos com essa documentação, que é a DUE, a Declaração Única de Exportação, ok? Ou seja, tudo é muito certinho, tá? Na segunda operação, nós temos o capital de giro livre, né? Capital de giro livre já é para aquela empresa que precisa de capital de giro. Ela não vai usar necessariamente para exportar, ela simplesmente precisa do capital de giro. Então, no giro livre, como funciona? Eles estão dando 5 anos para pagar com 1 ano de carência. Nesse período de carência, a cada 3 meses se paga só os juros, né? Havendo a possibilidade da gente pedir a cada 6 meses, ok? Tá? Então, nós temos 5 anos para pagar com 1 ano de carência. Com a taxa de juros, gente, que elas começam a partir de 10% ao ano. Bom, aqui para o pessoal que a gente já tem contato, eles já sabem que uma operação de capital de giro hoje do BNDES, ela está em torno de 18%. Isso porque abaixou um pouco, porque a Selic está abaixando, tá? Ou seja, gente, aqui o capital de giro nós estamos com uma taxa a partir de 10%. É lógico, depende do grau de risco da empresa. Eles vão analisar toda a empresa, né? Essa taxa ela pode variar 1, 2, 3%, tá? O que, mesmo a 13%, ficaria extremamente vantajosa, tá? Então, esse é o capital de giro livre, né? No giro exportação, também tem exatamente esse mesmo prazo, tá? São 5 anos para pagar, com 1 ano de carência, né? Sendo que nesse período de carência nós podemos optar pagar a cada 3 meses ou a cada 6 meses, em 2 parcelas, tá? No giro exportador, as taxas também tá mais ou menos nessa faixa, né? Elas variam a partir de 10% ao ano. Também contando o grau de risco da empresa. Eles vão avaliar aí o grau de risco da empresa, ok? A terceira operação que entraria no Brasil soberano é o FINAME para bens de capitais, né? O FINAME, ele cobre toda a parte de máquinas, equipamentos, móveis, computador, enfim, ele entra toda a parte de maquinário, tá? No FINAME, eles estão dando um prazo de 5 anos para pagar, com a carência também de 12 meses. Tá? A taxa do FINAME, hoje, ela varia de 9,5 a 13, mais ou menos, também de acordo com o grau de risco da empresa. Então, essas operações, elas são para empresas que estão exportando diretamente ou indiretamente, tá? Toda a parte de maquinário que entre diretamente ou indiretamente, ok? Bom, gente, hoje, no FINAME Materiais, para vocês terem uma ideia, o FINAME Materiais, ele tem uma taxa de 16%, tá? Então, aqui no Brasil soberano, ele está com 9,5%. A condição aí é excelente, tá? É bem diferenciada mesmo. Depois, a quarta operação seria para empresas, né, que querem investir, ampliar, né? Já seria feito um projeto, né? Essa é uma das operações que eu mais faço aqui, tá? Então, já seria para um projeto de investimento, né? Seria o parecido com o nosso BNDES automático, tá? Só que, nessa situação, no Brasil soberano, eles estão dando 20 anos para pagar, né? Com uma carência de 4 anos.
uma taxa de juros a partir de 8% ao ano. Então, assim, a diferença. Hoje, no BNDES automático, uma empresa que tenha um faturamento aí de até uns 50 milhões, enfim, né? Uma empresa pequena, uma pequena e média empresa, eu consigo para ela no BNDES automático 10 anos para pagar com 3 anos de carência, tá? A juros de 9%. Tá? Então, no Brasil soberano, essas empresas que trabalham com a exportação, eles vão estar dando, mesmo para pequenas e médias empresas, 20 anos para pagar, com 4 anos de carência, com uma taxa de juros a partir de 8%. Tá? É uma situação aí muito vantajosa. Tá? Fora isso, nós temos também as operações que são para as grandes empresas, que são as operações diretas, né? Essas operações, elas são feitas a partir de 50 milhões, né? A primeira fase que eu passei aqui, não, nós podemos pedir 10 milhões, 20 milhões, né? Esse primeiro grupo que eu passei para vocês, de 4 situações, de 4 operações aqui, nós podemos pedir no máximo 50 milhões por operação, ok? Nós temos 4, então uma empresa conseguiria até 200 milhões aí em operação, tá? Desde que a gente nós conseguimos comprovar a capacidade de pagamento, é lógico, tá? Né? Já para uma empresa grande, nós só podemos pedir a partir de 50 milhões, de 50 a 300 milhões por operação. Tá? Então, já para uma empresa grande, nós temos também essas 4 operações, né? Nós temos o BNDES Giro, o livre, né? Onde também nós temos 5 anos para pagar, com 1 ano de carência. Os juros, eles tá na faixa, começa com 11,4% ao ano para uma empresa grande. Tá? Já no capital giro exportação, também são 5 anos para pagar, com 12 meses aí de carência, podendo ser semestral ou trimestral, né? Com a taxa de juros de 9,5% ao ano. Ok? Tá? Para o investimento, que é uma das operações aí que a gente mais trabalha, né? Que já é aquela onde é necessário todo um projeto de investimento, enfim, né? Nessa operação de investimento, gente, eles cobrem toda a parte de... É uma operação aí programada, tá? Geralmente muito utilizada quando vai ampliar a empresa, quando vai construir uma nova sede, né, ou reformar, trocar o parque tecnológico da empresa, tá? Aí então eles cobrem desde obra, máquinas, equipamentos, móveis, computadores, curso profissionalizante, carro para a empresa, toda a parte de legalização da empresa, licença de funcionamento, AVCB, licença ambiental, tudo isso eles cobrem, ok? Inclusive os meus serviços, né? Eu coloco uma nota fiscal como assessoria financeira, tá? E o valor que foi investido aqui com a gente pode ser diluído no financiamento, tá? Então, o BNDES Investimento, nesse caso aqui do Brasil Soberano, ele dá para as grandes empresas 20 anos para pagar, uma carência de 4 anos, e a taxa a partir de 7% ao ano. Tá? Gente, essa taxa é total, porque é a TJLP, né? Então é o IPCA mais 3,5, mais ou menos, que totaliza aí esses 7%. Tá? É uma situação extremamente vantajosa, né? Detalhes dessa operação que são extremamente importantes. Para o giro exportação, ou para qualquer operação aqui do Brasil Soberano, as garantias entram também o contrato de exportação. E esse DUE, né, que é a Declaração Única de Exportação, né, ela entra aí como uma garantia também da operação.
tá? Então, das garantias, nós temos imóveis, fiança bancária, né? Fiança bancária é quando o banco avaliza a operação, um banco de relacionamento do cliente, ele emite uma fiança bancária, né? Temos o seguro garantia, que eles passaram a aceitar também o seguro garantia em algumas situações. Nós aqui na MC Finance, nós já aceitamos 4 seguradoras que trabalham direto com o BNDES, né? Que são bem aceitas junto ao BNDES, tá? E temos também CDB, eles aceitam também CDB. Um detalhe, nas garantias, as garantias podem ser de terceiros. Como funciona? Vamos supor, a empresa não tem uma garantia, então pode colocar de um parente, de um dos sócios, enfim, né? Como é feito? É um documento simples feito junto ao BNDES, feito junto à agência do BNDES, onde ele vai estar avalizando esta operação, ok? Tá? Lembrando que aqui nós fazemos sempre um composto das garantias. Por quê? Máquinas e equipamentos, elas se garantem 50%. Então, geralmente, quando eu faço um projeto, nós fazemos um composto, né? Eu vejo a quantidade que tem em máquinas, a quantidade quanto nós conseguimos em imóveis, e aí nós complementamos, né? Um detalhe super importante do Brasil Soberano é porque eles permitem que a gente utilize também uma parte pelo fundo garantidor, né? Eles fizeram uma operação aí realmente para ajudar o empresário que está numa situação complicada com toda a situação ocorrida aí, tá? Então, eles estão analisando caso a caso e como um complemento, eles permitem que a gente utilize aí também o fundo garantidor, que é o FGI, né? Ou o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operação, e o FGI, o Fundo Garantidor de Investimento. Então, eles colocaram isso também para ajudar a gente a complementar as garantias. Tem uma dúvida pertinente referente à questão das garantias. É uma dúvida do Deiston Mark. A garantia poderá ser o próprio imóvel financiado no caso de expansão? Sim. Sim, perfeito, tá? Pode ser sim, o próprio imóvel, né? Como, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um terreno para construir essa nova empresa, tá? Nós podemos dar esse terreno, tá? E ele vai valer ele vai garantir o valor já com a construção, tá? Não simplesmente o valor do terreno, tá? Qual o valor do projeto, todo calculado, né, com a construção. É isso que nós vamos pleitear a cobertura, tá? E isso é normal a gente conseguir. Aqui tem uma outra dúvida do Daniel. Esse programa é só para quem exporta direto, de forma direta, ou quem trabalha com exportadores, como fornecedor, por exemplo? Não, ele serve tanto para quem trabalha diretamente como indiretamente, quem foi atingido indiretamente. Vamos supor, você tem uma confecção e ela vende para quem exporta. Então, você foi atingido por essa situação. Ok, eles cobrem também. Inclusive, depois no final eu vou deixar um material com vocês, onde tem uma série de empresas como indústrias de metais, confecções, calçados, móveis, né? A rede farmacêutica, tá? Que trabalha com exportação. Então, eles atendem, nesse plano entra todos aqueles que foram prejudicados diretamente como indiretamente, ok? Lu, o José Arnaldo perguntou sobre o BNDES no geral. Seria se o BNDES financia obras no exterior. Lu, você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Eles liberam, sim, tá, um projeto para o exterior, desde que a empresa tenha uma sede aqui, né, no Brasil. Vamos supor, você vai abrir uma filial no Paraguai ou nos Estados Unidos. Ok, eles vai ter cobertura. Tá bem? Ótimo, maravilha.
Você quer que eu vá rolando os slides? Quer ir falando um pouquinho sobre a apresentação ou se aprofundar em algum outro ponto específico antes? Não, vamos rolando os slides e eu quero colocar para eles como funciona, como que vai funcionar, gente. Vamos supor, você tem um cliente aí que precisa desse crédito, tá? Então, primeiramente, vocês vão mandar para a gente a documentação para pré-análise, tá? Isso, assim, aqueles vendedores que estiverem realmente querendo trabalhar com a gente, né, que realmente continuam trabalhando com a gente, enfim, né, que tem interesse real, tá? Nós vamos ceder todo um material aí, tá? Desde o nosso contrato de parceria, tá? Até o material para pré-análise, o pedido de pré-análise. Como funciona a pré-análise? Nós aqui na MC Finance, nós fazemos toda uma pré-análise sem compromisso, tá? Sem custo nenhum. Para quê? Para que a gente veja a real probabilidade de aprovação, tá? Então, o cliente vai mandar para a gente aí a documentação que nós pedimos para a pré-análise. Nós vamos fazer a pré-análise e ainda entrar no site do BNDES para conferir se o KNAI entra dentro desta operação, ok? Tá? Nós vamos fazer essa verificação. Às vezes a tua pré-análise pode estar tudo ok, mas o teu KNAI não entra. Então, eu não consigo aceitar a empresa nessa operação porque nós não vamos conseguir chegar até o final, ok? Então, nós vamos fazer essa verificação no site referente à empresa. Feito isso, nós mandamos para o cliente um orçamento. Tá? Ele vai passar para a gente, olha, eu quero o giro exportação 10 milhões. Ok, então eu vou mandar para ele o orçamento, né, pelo vendedor. Tá? Ele aprovando, nós fazemos um contrato. Tá? Fizemos o contrato, assinou, pagou o valor da primeira parcela, nós iniciamos o processo imediatamente. Tá? É assim que funciona aí. Agora eu queria explicar um pouco também de como funciona aqui o nosso trabalho. Tá? Nós somos uma equipe, nós temos 6 pessoas. Tá? Então eu tenho um economista que faz toda a parte, as planilhas financeiras do projeto, que tem que ser feito para um projeto de investimento, tem que ser feito as planilhas financeiras com projeção de ganhos futuros, de 10 anos. Tá? Nós fazemos essas planilhas e ele assina dizendo, olha, o projeto é viável. Tá? Quando tem uma obra, nós temos um arquiteto que verifica toda a planta e diz, olha, ele tira uma RT e diz, olha, o projeto está ok, né? Não vai cair, tá tudo certo, né? E assina. Tá? Fora isso, eu tenho uma pessoa aqui também que acompanha o cliente semanalmente. Como funciona? Hoje, para o BNDES, nessa operação não, porque o cliente já foi um pouco prejudicado, tá? Mas em todas as outras, eles pedem um rate A, né? Então, como funciona? Aqui, nós acompanhamos a empresa semanalmente. Se entrar um protesto, um CADIM, ou a CND que não sai, né? Eu vou encaminhar para o cliente ajusta isso, né? E depois nós ajustamos o rate do cliente. Tá? Isso tudo já está incluso aí dentro do valor do nosso contrato, ok? Tem mais algumas perguntas, assim, que você... Pois não, pode falar. Tá bom. Essa pergunta aqui é do José. Eu vendo para uma empresa que exporta, apenas isso já me dá o direito automaticamente? Sim, dá direito automaticamente. Né? Como funciona a análise disso? Gente, é assim. Por isso que eu falei que aqui nós vamos fazer uma pré-análise, além da gente verificar todas as exigências do BNDES, nós vamos verificar também o KNAI e nós analisamos também o balanço do cliente. Por quê? Nessa operação, eu tenho que comprovar no balanço que o cliente, que pelo menos 5% do faturamento dele foi prejudicado por causa da exportação, tá? Então, no seu caso, se com o teu balanço eu consigo comprovar isso, nós entramos na operação, tranquilamente. Pode mandar a documentação que nós fazemos a pré-análise, ok? Outra do José Wilker também. Até quando eu posso contratar essa linha? Como funciona para indicar alguns parceiros meus?
Uma boa pergunta, gente. Essa linha entrou a vigência dela do dia 15/7, segunda-feira agora, vai, dia 15/5, desculpa, né? Vai até o dia 22/7. Então, eu tenho até o dia 22/7 para fazer a pré-análise e protocolar o processo, ok? Tem mais uma aqui, da Amanda. O dinheiro pode ser usado para capital de giro? Sim, nós temos duas situações de capital de giro. O capital de giro exportador, né, exportação, que é aquele específico para você fazer uma operação de exportação, tá? Então, ele vai te pagar toda a parte de pré-embarque, né? O capital de giro ele vai cobrir toda essa parte. E temos o giro livre. O giro livre já é um capital de giro livre para a empresa utilizar da forma que for necessário, ok? Se, por exemplo, você fez um empréstimo no banco e você quer pagar para pagar uma taxa mais em conta, ele é um giro livre, é um recurso que vai direto para sua conta e você utiliza da forma que quiser, ok? Mais uma pergunta aqui. Tem uma empresa que precisa de capital para construir uma hidrelétrica no exterior. O BNDES financia? Essa é a pergunta do nosso colega José Arnaldo. Vamos lá, em alguns casos, sim, financia. Bom, gente, eu vou citar uma situação aqui bem clara. Quando nós falamos de uma empresa grande, tá? Nós temos aqui algumas exceções. Primeiro, antes até de eu pegar a documentação para pré-análise, nós assinamos um NDA, né? Que é um contrato aí de confidencialidade, tá? Para que o cliente passe para a gente toda a parte de documentação. Então, nós fazemos toda uma pré-análise, né? E no caso de projetos grandes, nós fazemos um pedido de viabilidade junto ao BNDES. Tá? É importante, muito importante eu fazer esse pedido de viabilidade, principalmente em projetos muito grandes, né? Para que a gente tenha a confirmação deles. Olha, ok, podemos fazer, né? É viável este projeto. Só depois de feito isso, é que nós vamos fazer um orçamento e aí partir para o contrato. Tá? Então, assim, José Arnaldo, o ideal nesses casos específicos é que a gente consulte o BNDES, né? Mande a documentação para pré-análise e eu faço esse pedido de viabilidade junto ao BNDES para a gente fazer uma coisa aí com certeza, tá bom? Aqui vai mais uma do Bruno. A minha empresa foi afetada com multas portuárias. Já arquei e paguei, mas consigo reaver algum benefício do programa? Consegue. Nós conseguimos utilizar o giro livre, né? Onde ele vai te repor esse valor, tá bom? Maravilha. Tem mais uma aqui do Davi. Lu, se você precisar enrole aqui a apresentação, queira se aprofundar em algum outro tema, eu estou separando as perguntas aqui por ordem da pessoa que perguntou, tá Não, bom? perfeito, tá ótimo. Vamos lá. Então vamos para a próxima pergunta, do nosso colega Davi Ribeiro. Consiga um valor para a aquisição de uma usina de energia fotovoltaica em Montes Claros, MG? É uma pergunta. Vamos lá. Não entra nessa operação do Brasil soberano, tá? Mas nós temos, sim, linha de crédito para sustentabilidade, aonde entra aí a questão de energia solar. Conseguimos, sim, o recurso para a construção de uma usina, tá? Desde que nós conseguimos comprovar a capacidade de pagamento. Em muitos desses casos, os clientes já têm comprometido uma quantidade de venda, né? Já tem um contrato, né? Uma intenção de compra de algum cliente, enfim, tá? Isso ajuda muito a gente na captação, né? Principalmente no caso de energia, tá? Então, nós conseguimos sim, desde que consiga comprovar a capacidade de pagamento, principalmente no início, no período de carência, tá? Porque a usina não consegue, né? Ela não vai estar ainda ganhando o suficiente para se pagar nesse período de carência, tá? E se nós tivermos garantias, sim, eles cobrem.
Pergunta do João. Tem uma empresa que exporta mel e café para países do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Isso, correto. Ele queria saber se, por ser uma empresa nova, ele consegue algum benefício desse programa do BNDES. Então, vamos lá. Se você teve algum impacto, né, gerado pela exportação, sim. Por exemplo, se a tua empresa começou em 2024 e nós conseguimos comprovar que você foi afetado por essa situação, pela exportação, enfim, né, pela guerra que teve, né, nós conseguimos sim. Caso contrário, não. Se é uma empresa que lançou agora em 2025, 26, não, aí não. Tá bem? Pergunta dele de novo aqui. Ele falou que tem um colega que é uma indústria, na realidade, e que sofreu com a instabilidade do mercado. Os clientes deles compraram menos durante esse período, cancelou algumas operações que estavam prontas. Nesse caso, ele consegue comprovar? Sim, se nós conseguirmos comprovar que os clientes, eles cancelaram por causa dessa situação, se são clientes exportadores que de repente deixaram de exportar, né, por alguma situação aqui, né, ou do Golfo ou dos Estados Unidos, enfim, conseguimos sim, ok? Pessoal, eu vou pedindo a paciência de vocês, são muitas perguntas que estão chegando, eu vou tentar aqui agilizar o mais rápido possível. Vamos para a pergunta da Amanda. Eu vou pular algumas que não são pertinentes sobre o programa Brasil Soberano, dá prioridade para essas que são, e no final a gente abre o microfone, de repente, ou marca um segundo momento para responder coisas mais generalistas sobre o BNDES. A pergunta da Amanda: eu consigo aprovar essa operação pelo meu banco, Banco Bradesco? Consegue. Vamos lá. Gente, tem uma diferença. Como funciona? Os bancos, eles preferem... vou passar aqui uma situação, gente, por 20 anos de experiência que eu tenho, tá? Então, por exemplo, eu não trabalho com banco. Eu trabalho com agências de fomento. Por quê? Os bancos, a gente tem uma dificuldade muito grande na aprovação, porque eles querem colocar as linhas deles mesmo, onde as taxas são muito maiores. Tá? Então você pode tentar fazer pelo banco? Pode, mas eu tenho vários clientes que não conseguem, porque para o banco não interessa de colocar um crédito com uma taxa de 10%, né? Interessa vender o crédito deles, que é 25% ao ano, tá bem? Mas se você conseguir, né? Se não conseguir, pode nos procurar, estamos à disposição. Maravilha. Então, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta... por favor, pode repetir o valor mínimo para a operação do Brasil Soberano? Valor mínimo, doutor. Olha, o valor mínimo, como funciona? É assim, olha, para as pequenas empresas, né, o valor vai de 1 milhão a 50 milhões por operação. É um limite, tá? Então, vamos supor, se o cliente quiser fazer aí 4 operações, ele consegue 200 milhões, ok? Isso para pequenas e médias empresas, tá? Já para as grandes empresas, né? Vamos lá, até uma pausa aqui. O que seriam as grandes empresas? As grandes empresas são empresas que faturam mais de 300 milhões, né, no ano. Isso é uma grande empresa. Pequenas e médias empresas, elas faturam de 360 mil por ano a 90 milhões ano, ok? Tá? Agora vamos lá. Se for uma empresa grande, que fature mais do que 300 milhões, aí sim nós... Desculpa, como a pergunta foi? Desculpe. Sim. Ele pediu para repetir apenas o valor mínimo para operações do Brasil Soberano. Tá, então, nas empresas grandes, o valor mínimo é 50 milhões. Não conseguimos pedir menos que 50 milhões para uma empresa grande. Ok? Essa foi uma pergunta do nosso colega Wellington. Wellington, se puder dar um ok, um joinha, dizendo que respondemos a tua pergunta, agradecemos. Vamos, enquanto isso, para a próxima questão.
do Ricardo. Cliente, deixa eu ver aqui, consigo... Por favor. O cliente tem uma granja com alta lucratividade, o CPF dele tem restrição. Qual o nível da dívida que compromete? E aí uma segunda pergunta da mesma pessoa. Esse cliente quer gerar sua própria energia, pagar hoje 30 mil mês em dia, ou seja, é um custo dentro do escopo. Então, vamos repetir a pergunta. O cliente tem uma granja com alta lucratividade, o CPF dele tem uma restrição. Qual o nível da dívida que compromete esse cliente? Gente, qualquer restrição é recusada, tá? Por isso que eu faço aqui uma pré-análise, né? No Brasil soberano, existe até algumas defesas por causa dessas situações do tarifaço, da Guerra do Golfo, enfim, né? Situações que prejudicaram diretamente a empresa, tá? Mas é muito difícil, estou sendo bem sincera, qualquer tipo de restrição não é aceito. Maravilha. O Tarcísio falou aqui que está aparecendo que a nossa sessão vai expirar, né? Eu vou, antes dela expirar, pessoal, eu vou mandar para um próximo link a gente, e aí quem tiver ainda dúvidas, a gente segue por lá. Fora isso, todos vocês que participaram aqui hoje vão receber um e-mail, sendo convidados aí para receber documentações sobre parceria, sobre o projeto, tá? Com o material que falamos hoje na reunião. Gente, um detalhe que eu gostaria de falar aqui para os parceiros. Como funciona? Nós fazemos um contrato de parceria, tá, com vocês. Gente, eu acredito, a nossa empresa acredita que ninguém cresce sozinho, tá? Então, aqui um parceiro é muito respeitado, é muito bem-vindo, né? Então, como funciona, né? Nós... Até antes, assim, por exemplo, o valor que nós cobramos inicial é um valor referente ao custo do nosso trabalho. Realmente é um valor onde nós precisamos para poder se manter aí e fazer a operação. Então, nós resolvemos que nesse valor de custo, nós vamos colocar também uma ajuda, uma pequena ajuda de custo para os parceiros e vendedores, para que vocês possam, enfim, até arrumar mais clientes. Tá? E também, no final, nós cobramos um comissionamento no resultado, né? Aonde nós colocamos à disposição também um valorzinho a mais para o nosso parceiro, ok? Então, para vocês saberem, todos os interessados, aqueles que realmente querem ser os nossos parceiros ou continuar, né? Eu gostaria que vocês mandassem aí um pedido ou pelo WhatsApp ou por e-mail, né? E nós vamos estar encaminhando todo o nosso material, tá? Eu separei todo um material aí para vocês, tanto do Brasil Soberano como de outras operações, ok? E 2 perguntas da Vilma, doutora. Minha empresa está no Simples, posso tentar? E a outra pergunta dela é, já tenho dívida bancária, isso me impede, então? O endividamento não tem problema desde que ele esteja em ordem, tá? Ela perguntou isso, qual a outra pergunta? Ela falou que já tem uma dívida bancária, perguntou se isso impede, e ela falou que a empresa dela está no Simples Nacional. No Simples Nacional não tem problema. A única empresa que nós não aceitamos é MEI, tá? Mas do resto pode estar no Simples Nacional. Mesmo que você não trabalhe com exportação, nós temos outras linhas, tá? Para empresas pequenas que são excelentes, ok? Então pode entrar em contato que a gente vê sim uma condição para você. Pergunta do Ricardo. Temos um cliente que está em fase final de homologação. Vai gerar 100 megawatts na Bahia. Qual seria o caminho dele? Bom, ele tem uma usina, é isso? Se ele tem uma usina, é necessário que você mande para a gente a documentação para que a gente faça uma pré-análise e aí em seguida a gente possa fazer aí um pedido de captação de uma operação, né, de um crédito sustentável, tá bom? Aqui mais uma pergunta da Amanda, a menina que perguntou para a gente aqui se conseguia pelo banco dela. As taxas são melhores do que pelo banco comum? Com certeza, né? Só para você ter uma ideia, hoje uma operação de capital de giro num banco normal tá na faixa de 25%, tem alguns bancos que chega até 32%,
tá? Eu sei disso porque nós temos contato direto com o Sicredi, Sicobi, enfim, eles até procuram a gente para indicar também, fazemos parcerias, né, enfim, tá? E realmente a taxa deles é 25 a 30, né, 32, 33, e a nossa taxa aqui no capital de giro está a partir de 10%. Gente, essa taxa é maravilhosa, não existe para o capital de giro. Lu, eu vou gerar mais um link. Queria perguntar para você se a gente pode apresentar ainda nessa sessão a apresentação, e a próxima sessão a gente deixa a câmera do pessoal, o pessoal abrir a câmera, de repente o microfone também para conversar com a gente. Tá ótimo, não, tudo bem. Né? Nessa segunda sessão, a gente coloca um tempinho um pouco, né? Mas podemos fazer assim, tá? Aí nessa próxima sessão, se vocês tiverem qualquer dúvida referente a qualquer operação que não seja o Brasil Soberano, ou até pode estar me perguntando também, ok? Pessoal, não deu para... Eu tô com 8 perguntas aqui, eu vou levar para a próxima sessão, tá bom? Mas não esqueci de vocês. Vamos lá, esse slide aqui, objetivo, apoiar empresas no enfrentamento dos impactos causados por razões de instabilidade internacional, comerciais, geopolíticas, inclusive aqueles decorrentes da aplicação de percentuais majorados de tarifas, né, que foi o que a gente conversou aqui no decorrer. Referente aos grupos de financiamento, aqui ó, um pouquinho de cada um dos grupos. Essa é uma apresentação que vai ser enviada para vocês por e-mail, vocês podem ficar tranquilos também. Lu, quer falar mais alguma coisa sobre esse slide? Sobre os grupos? Então, essa apresentação nós vamos estar encaminhando para vocês, né, até para facilitar aí. Tem bastante do que a gente já falou, né, os grupos que eles atendem, né, as taxas de juros referente a essas operações que nós falamos aqui, e eu acho que está bem explicadinho. Mas também, gente, tanto eu como a nossa equipe, nós estamos à disposição de vocês, né? Precisa de uma informação, manda mensagem, manda por e-mail, enfim. Se precisar, a gente agenda. Geralmente aqui nós agendamos uma meet com o seu cliente, com você e com o seu cliente, né? Enfim, estamos à disposição, ok? Maravilha. Vamos lá. Próximo slide. Aqui seria as taxas. Aquela tabela é muito importante. Vocês vão receber esse documento, vocês analisem e se atentem bem aqui às regras do projeto. Claro, qualquer dúvida nós esclarecemos para vocês, tá? Até porque é um pouco complexo essa tabela, né? Divide grupo 1 ou 3, né? Todos os portes aqui. Porém, aqui tá tudo explicadinho, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui tem apoio indireto, apoio direto, né, Lu? Foi algo que a gente acabou não mencionando, né, sobre BNDES direto e as agências de fomento. Então, assim, até para vocês saberem como funciona, o indireto, apoio indireto, são aqueles que nós utilizamos agentes repassadores, como banco, agência de fomento, tá? Então, esses são os apoios indiretos, tá? Os apoios diretos são as operações feitas diretamente com o BNDES. Como eu citei, aquelas que a gente faz, que eu faço já no meu escritório no Rio de Janeiro. Por quê? São operações onde eu faço diretamente com a matriz, tá bom? Isso, acima de 70 milhões pelo Brasil Soberano também, Lu, correto? Acima de 50 milhões. Ah, perfeito. Vamos lá, aqui fala um pouquinho do nosso processo, né, na parte da pré-análise, que a gente comentou com vocês, nosso contrato, um pouquinho dos clientes que a gente já atendeu aí nos nossos 20 e tantos anos de trajetória no mercado financeiro. E a gente encerra aqui a apresentação. Eu vou gerar o outro link, vocês vão receber por e-mail, tá? A gente vai guardar mais alguns minutos nessa segunda sessão, é só para responder essas perguntas que ficaram pendentes, e vocês têm o nosso contato também. Espero que vocês usem isso para a gente fechar bons negócios aí esse ano. Tá. Gente, não esquece, no e-mail, vocês me mandam a resposta. Tenho interesse no material.
ok? Que aí o meu rapaz ele já vai separar todo o material para mandar para vocês por e-mail, né? Nesse material nós temos desde o modelo do nosso contrato de parceria, temos o pedido de pré-análise, a documentação que é necessária para a pré-análise, nós temos o pedido quando vocês querem agendar uma meet, como vocês têm que fazer, com quem falar, aqui, né, com a Yasmin, que é nossa, enfim, né, ela agenda tudo certinho, tá? Então nós temos todo o material, e tenho ali também mais ou menos uns 5 explicativos, taxas do Rio Grande do Sul, taxas do Mato Grosso, né, taxas de São Paulo, que dá para vocês trabalharem, ok? Mas se precisar de qualquer outra, também é só entrar em contato. Aqui nós atendemos Brasil inteiro e todas as operações do BNDES, desde crédito rural, crédito sustentável, bioma, né, fundo clima, enfim, todos, tá bom? Obrigado a todos, então, e até daqui a pouquinho. Né? Bancos não são todos ainda que aceitaram trabalhar com o Brasil Soberano, tá bem? Então, Amanda, você tem que perguntar para o seu gerente para saber se o teu banco já entrou nesse sistema ou não, ok? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que teve, Lu, e repetiu bastante até sobre, né? No caso, para financiamento do BNDES para projetos de usina, energia solar, energia renovável, e aí, até pela minha experiência, se você me permite, Lu, acredito até que tenha outras linhas dentro do BNDES que a gente possa falar sobre usinas, né? Financiamento para projetos sustentáveis, energia limpa e tudo mais. Sim, é assim, nós temos um crédito, se chama crédito sustentável, né, onde entra toda essa parte de usina e energia solar, além de várias outras situações também, tá? Então, assim, vou passar para vocês terem uma ideia. Hoje, as taxas, né, como funciona. Para o crédito sustentável, especificamente para a usina solar, eles te oferecem 10 anos para pagar, no máximo. Vai de 7 a 10 anos para pagamento. Tá? Carência de 3 anos. Né? E a taxa de juros está na faixa de 9 a 11%. Depende aí do grau de risco também. Né? Como eu falei, conta muito se vocês tiverem já um contrato de venda dessa energia. Tá? Isso ajuda muito a gente na operação. Teve uma pergunta aqui sobre o YouTube. Pessoal, esse vídeo vai ser postado no nosso YouTube, tá? Eu vou passar os nossos canais por e-mail, eu que vou redigir esse e-mail para todos vocês. Hoje a gente conseguiu juntar entre 60 e 80 pessoas. Então eu vou passar o YouTube para quem talvez não tenha acesso ainda, tá? Vamos aqui para mais uma pergunta. Eu vou pedir a gentileza se vocês puderem repetir as perguntas de vocês, que talvez tenham ficado na outra sessão, já ajuda bastante, eu já vou listando aqui pela ordem, tá? Vamos lá, pergunta do Ricardo. Uma empresa de software que já tem sistemas prontos, a previsibilidade de faturamento sendo boa, ajuda na operação? Acredito que aqui falando sobre BNDES como um todo, né, doutor? Sim, vamos lá. Gente, para a linha de tecnologia, nós temos uma linha específica de incentivo à tecnologia. Tá? É uma linha específica onde você vai desenvolver software, enfim, várias situações. Inclusive, nós temos tanto pelo BNDES como pela FINEP. Tá? Então, eu vou te passar. Na área de tecnologia, nós temos 3 situações. A FINEP, onde nós temos o crédito, inclusive eles estão abertos até agosto, né, para inovação tecnológica. Inovação é tudo aquilo, é um serviço ou produto que não exista no Brasil. Pode ter na China, nos Estados Unidos, mas não tenha no Brasil. Tá? Então, a inovação tecnológica, eles, no edital está entrando até agosto deste ano, tá? Onde nós temos recursos reembolsáveis, que são recursos onde o cliente paga normalmente, e aqueles que se adequam ao edital são os não reembolsáveis, ou seja, de subvenção econômica. Mas é importante saber, o produto tem que estar cumprindo todas as normas do edital. Nós verificamos isso, tá?
Então, nós temos essa situação da FINEP, nós temos o incentivo à tecnologia, que é qualquer, vamos supor, a empresa quer renovar o parque tecnológico, ok, nós conseguimos o crédito de incentivo à tecnologia, né? O crédito de incentivo à tecnologia, eles também te dão 10 anos para pagar, com 3 anos de carência. Nesse período de carência, a cada 3 meses se paga só os juros. Não conseguimos mexer nisso. A cada 3 meses se paga só os juros. Tá? E os juros está na faixa de 11% ao ano. De 9 a 11, tá? Mas quase todos que a gente tem liberado aqui está saindo nessa faixa de 11. E essa aqui vem lá do Facebook, nossos colegas do agronegócio. Produtor rural pode acessar o Brasil Soberano, Lu? Acho que a gente até falou sobre. Sim, pode, gente, pode, desde que o cliente, ele exporte, né? Ou então, ele vende para alguém que exporte. Sim, nós conseguimos, entra assim. E a parte de fertilizantes também, adubo, tudo que é exportado, nós conseguimos colocar aqui, que tanto para empresas direta como indireta. O Francisco também fez a última pergunta. Ele falou: ouvi dizer que a FINEP estava distribuindo dinheiro para o pessoal de São Paulo. É verdade isso? Gente, a FINEP ainda não é um Silvio Santos, né? Não é só para São Paulo, é Brasil inteiro. Mas, gente, aqui, olha, eu sou muito sincera, tem que ser, tá? Até eu acho que o nosso diferencial é ser o mais transparente e sincera com o nosso cliente, tá? Até porque, infelizmente, no nosso mercado, né, tem situações aí enganosas que é muito triste, tá? Então, é o seguinte, FINEP, gente, demora pelo menos 1 ano, tá? A análise deles é bem demorada, principalmente quando nós falamos em subvenção econômica, que são recursos não reembolsáveis, tá? É importante, aqui nós fazemos todo o processo, acompanhamos o cliente no período de 1 ano aí até a liberação, mas é importante ele saber que é demorado. Maravilha. Pessoal, escutam a gente bem, se puderem com as reações aqui de joinha, para a gente saber se está todo mundo escutando a gente bem ou se precisa dar suporte para algum dos nossos colegas que estão aqui na Meet. Ok, pessoal, reagindo aí, legal. Adorei. Bom que vocês estão interagindo, pessoal. Vamos lá, vamos para a pergunta do Ricardo. Projeto de franquia, onde temos o MVP e plano de negócios prontos. São containers que oferecem produtos sustentáveis e mobilidade elétrica. Isso aqui eu acho que ele quer saber informações sobre esse modelo de projeto, doutor. Vamos lá. O BNDES ele tem uma linha específica para franquias, tá? Então, como funciona? O franqueado, cada franquia que é aberta, ele pede o recurso para o BNDES, tá? Então, toda a documentação é no nome do franqueado, mas existe uma linha específica para franquias, tá? Ele cobre sim, e referente aí ao teu produto, se ele é uma inovação, nós podemos tentar uma taxa melhor, encaixando ele na inovação, tá? Por isso é importante, na pré-análise, vocês me mandam sempre o CNPJ, onde ali tem todos os quinais que eu consigo ver em qual operação melhor a gente consegue encaixar, né? Porque cada operação tem uma taxa de juros, tá? Mas aceita sim, cobre sim, tanto a parte de franquias como a inovação também. Mais uma pergunta feita pelos nossos colegas do agro, lá do Frank Schneider. Isso. Produtor rural, pessoa física consegue acessar? Acho que a dúvida é sobre CPF, né, no caso. Não, produtor rural, eu consigo o crédito em projeto. Gente, produtor rural não aceita operação de capital de giro, tá? Só para projeto. Tá? Então aí entra em Nova Agro, né? Nós avaliamos certinho o projeto dele, se é para construções de galpão ou custeio, enfim, né? E cada operação tem uma situação. Para o agro, para vocês terem uma ideia,
o prazo de pagamento, ele vai de 7 a 10 anos para pagar. As carências também, elas são 3 anos, né? Sendo que no agronegócio, no crédito rural, eu consigo mudar, porque depende do plantio, né? Então, por exemplo, eu consigo pagar a primeira depois de 1 ano, ou depois de 6 meses. Não necessariamente a cada 3 meses, tá? No crédito rural, ok? E as taxas, elas variam a partir de 6%. Crédito rural no Brasil são as melhores taxas que a gente tem, tá? Então, vale a pena passar isso para o seu cliente. Hoje nós temos o Plano Safra, que vai até o final de 2026. Então, para os clientes que têm interesse, pode estar contatando a gente, fazendo uma pré-análise, que vale a pena. Nós fazemos muito crédito rural. Pessoal que está vendo a live pelo Facebook e do YouTube, a gente já encerrou por lá. Depois eu vou postar o vídeo editado por lá para vocês poderem ver. Pessoal do Facebook, façam as perguntas de vocês, o mesmo aqui para o pessoal que está na Meet, que eu vou encerrar lá pelo Facebook e vou manter aqui apenas pela Meet, tá bom? E acredito que a gente vai falar um pouquinho também sobre parcerias, né, aqui com o pessoal que está na Meet. Vamos lá. Aguardando a pergunta de vocês, pessoal. Aqui, ó. Empresas de fertilizantes vi que tem incentivo pelo Brasil Soberano. Sim, tem. Se a gente comprovar se esses fertilizantes estão sendo exportados, sim, tem sim, viu? Entra desde adubo, fertilizante, toda essa parte. Até os insumos, vamos supor, você produz algum insumo para o fertilizante que você exporta, ok, também entra. Frigoríficos também? Agropecuária, Lu? Também, né? No caso de frigorífico alimento, eles exigem aí uma série de certificações, tá? Mas entra sim. Maravilha. Perguntas aqui na Meet. Já tem uma aqui. Pergunta do Ricardo. Se quisermos montar uma ação em complexos industriais, tem ajuda de custo? Como seria essa ação? Né? É uma construção de vários galpões? Eu não entendi direito. O Ricardo vai digitar aqui pra gente. Sem que ele digitar, A gente volta nessa pergunta, né? A gente volta nessa pergunta. Ah, tá. Ele respondeu, tá? Vamos lá. Ação de marketing em complexos de empresas. Acredito que ele está falando em questão da nossa parceria, né? Quais os benefícios que a gente pode oferecer para as indústrias para que ele possa prospectar clientes para trazer para a operação como um parceiro. É isso que eu entendi. Seria isso, Ricardo? No caso, se você puder falar um pouquinho sobre BNDES Indústrias, eu acho que a gente consegue responder a dúvida do Ricardo. Vamos lá. Para a indústria, nós temos tanto... Bom, para a indústria, gente, é bem interessante. Nós temos o BNDES automático, que é o projeto de investimento para ampliação, criação de uma nova empresa, né? Enfim, onde vai entrar toda a parte de obra, máquinas, equipamentos, móveis, computadores, curso profissionalizante e capital de giro associado. Isso seria o BNDES automático, que é para um projeto de investimento, para a empresa crescer. Tá? Aí, para a indústria, nós temos uma operação chamada Finame Materiais. Ela ainda está valendo, né? Onde entra uma quantidade enorme de quinais, né? De indústrias ali. Tá? Nessa operação, ela funciona como um capital de giro. Tá? Eles vão te dar aí 7 anos para pagar, né? Com 1 ano de carência. Eles analisam até 2, mas passe para o seu cliente 1 ano de carência, tá? Com juros de 15% ao ano. Tá? Então funciona como um capital de giro, aonde a indústria ela tem que comprovar com notas fiscais, né? Todos os gastos eu tenho que anexar
todas as notas fiscais gastas em 12 meses retroativos, tá? Com insumos e matérias-primas, ok? Aí entra como um capital de giro. Tá? Essa situação é bem interessante, a 15%, porque como eu falei para vocês, a operação de capital de giro, ela está na faixa de 18, né? Inclusive estava 20 até, é que deu uma baixadinha aí por causa da Selic, mas depende do grau de risco, ainda entra na faixa de 18 a 20. Maravilha, vamos lá. Uma pergunta do Wellington, aqui do Google Meet, está na reunião com a gente. O prazo para aprovação e conclusão do BNDES até o recebimento do crédito solicitado pelo cliente são de 60/90 dias? Pergunta. Vamos lá, uma boa pergunta. No capital de giro, sim, de 60 a 90 dias. Tá? Lembrando que, como funciona, gente, é assim, se o cliente tiver um rate A, nós conseguimos liberar rápido. Em 30, 60, nós liberamos. Tá? Caso ele não tenha, então aqui eu faço o ajuste do rate para o cliente. E isso nós perdemos uma faixa aí de 30 dias. Então, sendo bem sincera com você, aqui a maior parte dos clientes demoram 3 meses, 90 dias. Tá bom? Agora, já no BNDES automático, que é o projeto de investimento, aí então nós precisamos de 6 meses. Não adianta eu passar para vocês que é menos, porque não é. É 6 meses, ok? É para vocês passarem o alinhamento de expectativa para os clientes. Para o cliente, isso. Porque o cliente, gente, ele tem muita expectativa, ele precisa do dinheiro, tá? E o BNDES, colocando aqui bem claro o perfil de cliente, é um cliente que quer investir, não um cliente que precisa do recurso para apagar um fogo aqui ou para cobrir um débito, entende? Esse tipo de cliente não se encaixa com o BNDES. O BNDES é para o cliente investir. Mesmo que no capital de giro, é uma operação que a gente vai demorar. Tá? Tô sendo bem clara aqui. E uma pergunta veio do Facebook, eu não sei nem se a pessoa está ainda assistindo a gente. Mas ela falou aqui, tenho fazenda, mas minha contabilidade é simples. Consigo tentar? Você contrata a MC Finance Solution, que a gente te dá esse suporte. Vamos lá. Tudo bem, tá? Se ele for um produtor rural, não tem problema nenhum, tá bom? É só apresentar mesmo a declaração de imposto de renda, pessoa física. Então, a parte contábil até, se for um produtor rural, é muito, porque é pela declaração de imposto de renda, né? Não tem problema. Mas se tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente explica. A gente tem parceiros também, contadores, excelentes, né? Isso não falta aí para a gente indicar também, se for o caso. Vamos lá. Pergunta que veio do Jurandir, aqui do MIT. No caso de plantar cana para a produção de hidrogênio, quantos créditos dessa operação poderia participar? Agro mais produção, indústria mais importação. Bom, vamos lá. No caso de plantar cana para a produção de hidrogênio. Gente, veio para mim uma operação dessa, aí ainda a semana passada, tá? Existe uma situação específica para hidrogênio, onde eles estão permitindo que a gente utilize o Fundo Clima, né? Que é uma operação aí bem vantajosa, tá? Parece que o BNDES separou uma quantidade de recurso específica para isso, tá? Então, eles estão com situações aí, depende muito o que eu vou precisar, Jurandir, que você mande para mim um esboço dessa operação para ver se nós conseguimos encaixar em qual situação. Porque no Fundo Clima, as taxas, o prazo vai de 10 anos até 20 anos, né? E eles têm carência de 2 até 4 anos, 4, 5 anos. Então, depende muito do projeto. O que eu preciso? Que você me mande a documentação para pré-análise e um esboço da operação, explicando como que vai ser essa questão do hidrogênio, para ver se a gente consegue encaixar nessa operação, tá bom? Aí eu vou estar te passando a taxa certinha e o prazo correto. Isso, de repente traz a operação para a gente, porque tem mais informações que a gente pode
encaminhar para uma linha de crédito específica, né? A gente só vai conseguir ter acesso tendo a operação na mesa mesmo, para a gente poder enxergar o melhor caminho. Vamos lá, pergunta do Ricardo Feirão. Usina solar gerando 400 mil de receita, contrato de 10 anos, recente em vigor, por 21 milhões, payback bem mais rápido que o mercado. Ajuda na aprovação? Mais uma sobre usina solar, aí, com a capacidade de receita 400 mil, acredito que mês, contrato de 10 anos, recente em vigor. Vamos lá. Até para vocês saberem, no caso de usina solar, se ela já tem um contrato, ajuda muito a gente, né? Porque ela já tem um contrato de venda daquela energia, né? Agora, se esse contrato for com um órgão do governo, aí então o próprio contrato serve como garantia, ok? Né? Então, se o contrato de venda é para uma empresa do governo, ele mesmo se garante, ok? Agora uma dúvida minha aqui. Você permite? A gente falou que tinha um mínimo de participação em receita de 5%, que seja com importação e exportação comprovada. E se for mais, como por exemplo 100%, muda alguma coisa? Não. É assim, você está falando do Brasil Soberano, né? Isso. Então, como funciona? No Brasil Soberano, eu tenho que comprovar, por isso que eu vou fazer a pré-análise e também verificar os quinais no próprio BNDES. Por quê? Eu tenho que ter um comprometimento, tenho que ter sido prejudicada ali no balanço comprovadamente no mínimo 5%, tá? Para que eu consiga ter acesso à linha do Brasil Soberano, que é esse crédito para exportação. Mais uma do Jurandir, uma continuação da primeira pergunta. No caso de plantar cana para a produção de hidrogênio, aí a dúvida, a nova pergunta é, entra no programa Brasil Soberano ou não? Como? Desculpa. No caso de hidrogênio? Entra no programa Brasil Soberano a plantação de cana, a empresa que planta cana para a produção de hidrogênio. Eu tenho que verificar. Eu acredito que não. Eu acredito que não. A gente tem energia limpa com bastante incentivo, né? Na FINEP, por exemplo, né? Mas acredito que o Brasil Soberano é mais específico para a exportação. Isso, exportação. Ele respondeu com um joinha aqui de que a gente sanou a dúvida dele. Pessoal, eu encerrei aqui no Facebook, agora eu estou aqui só na Meet, dando esse suporte aqui para vocês. Se vocês precisarem perguntar aqui, vão perguntando. A gente está aqui nos nossos últimos minutos, né, que a gente separou para a reunião de hoje, e aí eu fico à disposição aí da Luciene de marcar mais uma ou montar um grupo que vocês precisarem, né, ainda mais os novos parceiros, tá? Sim. Gente, qual que é a ideia aqui? A gente, no mínimo uma vez por mês, a gente se reunir, né? Até para sanar as dúvidas aí, enfim, que para mim é muito mais fácil, porque realmente eu até peço desculpa para vocês, às vezes eu não consigo atender muito bem, porque nós aqui somos uma equipe, né? Como eu passei para vocês, são 6 pessoas, mas tem muita coisa que requer para mim mesmo, tá? Então, como funciona? Quando eu estou para aprovar um processo, né? O pessoal do BNDES, da Matriz, do Rio de Janeiro, eles querem fazer um vídeo comigo e o cliente, tá? Então, eu até para assessorar o cliente, eu participo dessa situação para dar um respaldo aí para o cliente. Então, realmente é bem pesado para mim aqui, nem sempre eu estou disponível, mas a gente pode agendar. Eu coloquei, inclusive, na pasta lá o contato da minha secretária, que é Yasmin, para estar agendando horários com vocês, para qualquer dúvida, ou até meet com os clientes de vocês. Estou à disposição, tá? Desculpe que, assim, às vezes eu não consigo mesmo, porque é muito corrido aqui para a gente. A gente administra aí pelo menos 100 processos de captação, né? Então, é bem corrido. Um detalhe que eu gostaria de passar para vocês. É importante, aqueles clientes que querem
fechar no segundo semestre? Gente, o segundo semestre, o que acontece? Nós temos uma desvantagem referente ao primeiro semestre. Porque no segundo semestre, quando vira o ano, janeiro e fevereiro, o BNDES para fechar os índices, né? Os índices como a Selic, IPCA, enfim, né? Então, as operações que entram no segundo semestre, elas acabam perdendo esses 2 meses, entendeu? Já quem entra no primeiro semestre, não. Nós conseguimos aí uma liberação talvez até o final do ano. Então é importante, estou passando isso para vocês a nível de informação, é importante colocar para o cliente de vocês, né? O quanto antes entrar, maior chance a gente tem de mais rápido sair a liberação, ok? Lu, mais alguma coisa que você deseja falar? O que a gente precisa deixar bem claro aí para os parceiros, pessoal que veio do LinkedIn, sobre o marketing de parcerias também, tem algumas pessoas aqui. Tá, gente, referente aos comissionamentos, nós vamos falar um por um, né, deixando claro que estou disposta aí a colocar um valorzinho para os nossos parceiros, até para que ajude aí na captação de mais clientes, tá? Então, todos os casos de vocês, como funciona, antes de eu estar falando com o cliente de vocês me passam certinho, nós já combinamos o comissionamento, como funciona, deixamos tudo certo. Outra questão, quando eu fecho um contrato, nós vamos passar a fechar um aditivo, tá? Esse aditivo seria de comissionamento dos parceiros, aonde lá vem as datas certinho que o cliente vai pagar e que vocês vão receber, ok? Até para ter uma ideia, né? O nosso pagamento só sai depois que o cliente paga, né? Mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, esse aditivo seria um aditivozinho por contrato, né? Onde é assinado por nós e pelo o parceiro também, para que fique tudo muito claro, tá bom? Tá? Nós estamos assim crescendo e tentando ajustar da melhor forma, deixar o mais transparente para vocês também, de uma forma que a gente possa trabalhar de um jeito mais saudável, tá bom? Até para a gente encerrar aqui e ir para o vídeo que vai ser postado no YouTube, você pode passar aqui o canal de contato que o pessoal possa ser atendido, marcar reunião com você, tirar dúvidas. Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu preciso que vocês me mandem uma mensagem, por e-mail mesmo, né, dizendo eu tenho interesse no material, tá? Aí o meu menino Kaique, ele vai mandar, o Kaique é de jurídico aqui, tá? Ele vai mandar para vocês todo o material que eu já separei, né? Até para que vocês possam trabalhar, sanar dúvidas. Nesse material tem lá o pedido de pré-análise, a documentação que a gente precisa e como vocês vão pedir a pré-análise, para que a gente responda de uma forma rápida, né? Por e-mail, enfim, né? Tem também lá o pedido de Meet, né? Porque quando eu entro numa Meet, é importante eu saber do cliente, ter uma ideia do que o cliente precisa, porque eu consigo ser mais objetiva, a gente consegue ganhar tempo, né? Então, são algumas situações que eu coloquei ali, um material que eu coloquei ali para facilitar a nossa vida, tá? Então, se vocês quiserem, só me manda por e-mail, né? Que nós vamos estar respondendo no próprio e-mail, já com todo o material, inclusive do Brasil Soberano também, tá? Porque aí vocês já têm o material em mãos, enfim, ok? Bom, Lúcia, despeça. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos pela participação, obrigada mesmo, né? Nós somos pequenos ainda, mas pretendemos crescer todos juntos aqui, né? E ajudar muitas empresas a crescerem. O nosso trabalho é muito importante num país como o nosso, né? Que de tantas dificuldades. Então, na verdade, o BNDES, ele é uma oportunidade para o nosso cliente, tá? Então, é muito importante a gente oferecer essa oportunidade. Aqui eu tenho vários clientes que passaram a mudar o jeito de trabalhar, né? Hoje, eles fazem questão de pagar os impostos, mas também fazem questão de trabalhar com o BNDES. Então, o nosso cliente, ele nunca fica em uma operação só, ele sempre continua, tá? É difícil, é trabalhoso a primeira operação, onde nós acompanhamos aí até o final,
mas ele fica já para uma segunda, para uma terceira, e então são comissões recorrentes que a gente vai estar recebendo também, tá bom? Então, estou à disposição de vocês para o que precisarem, ok? Muito obrigada de coração pela participação de todos vocês. Tchau, pessoal.